eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Vamos começar essa nossa videoaula de hoje fazendo a correção das últimas atividades que eu deixei para vocês. Essas atividades foram naquela videoaula antes da videoaula de revisão e de correção. Lembram para avaliação? Então, antes dela, eu deixei essas atividades aqui para vocês e volto hoje corrigindo, tá bom? Vamos lá, então. Número 44. Calcule a medida do perímetro dos polígonos regulares. Gente, vamos lembrar o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles que têm os lados e os ângulos iguais. Nós falamos que eles são equiláteros e equiângulos, tá? Porque eles têm lados e ângulos iguais, viu? Então, olha aqui. Qual que é o perímetro desse quadrado aqui? Então, o que eu preciso fazer? Ou eu faço 3,3 vezes 4, ou eu somo 3,3 4 vezes, não é mesmo? Então, quando eu faço 3,3 vezes 4, faço a multiplicação normal e no final coloco uma casa decimal, né? Conto uma casa decimal aqui. Então, 13,2 metros é a resposta. Letra B, 3,56 vezes 3, ou então 3,56 somados 3 vezes, não é mesmo? Resposta, 10,68 metros. E na letra C, 2,625 metros somados 6 vezes ou vezes 6, resposta 15,75, tá? Metros. Número 45. Carlos coloca diariamente em um cofrinho a quantia representada a seguir. Calcule quantos reais ele terá no cofrinho após uma semana, um mês, um bimestre e um ano. Olha só, ele coloca diariamente R$ 1,25. Lembrando que aqui vem pra gente uma observação que o mês aqui nós vamos considerar o mês com 30 dias e o ano com 365 dias, porque nós sabemos que nós temos aqueles anos que são bissextos, que eles não têm 365 dias. E o mês nós sabemos que temos um mês com 28 dias e alguns com 31. Então, aqui está falando... Geralmente, gente, em todos os problemas envolvendo matemática, a gente utiliza esses valores aqui. Mas vem falando pra gente, tá? Então, em uma semana, quanto que o Carlos economiza? É só nós fazermos o quê? 1,25 vezes 7, porque uma semana tem 7 dias. Resposta, 8,75. Em um mês, 1,25 vezes 30, que é igual a 37,50. Um bimestre, gente, um bimestre não são 2 meses? Um mês são 30 dias, 2 meses, 60 dias. Então, 1,25 vezes 60, que dá igual a R$75. E um ano, 365 dias. Então, 1,25 vezes 365, que é igual a 456,25. Bem tranquilo, né, gente? Essas atividades aqui, elas não estão difíceis. Essa número 46 está te mostrando estratégia para você utilizar calculadora. Como vocês já estão habituados, quando vem alguma atividade pedindo para utilizar a calculadora, eu deixo só a resposta, eu não explico para vocês, tá? Porque aqui é só mesmo são estratégias novas para você saber chegar à resposta através da calculadora. Então aqui só está, né? Como vocês utilizaram a calculadora, com certeza está correto. Então essa aqui eu não foco muito com vocês. A número 47, gente, ela é muito interessante. Prestem bastante atenção. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Olha só. Sabendo que 37 vezes 156 é 5.772, resolva os itens sem efetuar cálculos por escrito. Olha que legal. Presta bastante atenção. 37 vezes 156 eu tenho valor, não tem? Olha aqui. 3,7 vezes 156. Está me pedindo sem efetuar cálculo. O 156, ele permaneceu o mesmo. Agora, o 37 virou 3,7, ou seja, andou uma casa decimal, não é verdade? Então, na resposta, eu só ando uma casa decimal. Olha aqui, 577,2. Muito legal, né? Olha a letra B. O 37 permaneceu o mesmo número. E o 156 virou 15,6, ou seja, ele andou uma casa decimal. Então, na minha resposta também, eu só ando uma casa decimal. Muito legal, né? Letra C, 0,37 vezes 156. Olha aqui, o 37 virou 0,37. Quantas casas decimais ele andou? Uma, duas casas, não é? Então, na resposta, eu vou andar uma e duas, 57,72. E o próximo aqui, a letra D, 37 vezes 0,156. Para virar 0,156, eu andei 3 casas, percebem? Então, na resposta também eu vou andar 3 casas. 5,772. É uma estratégia muito bacana de se utilizar, viu, gente? Número 48.
A Stock Car é uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. Em alguns circuitos, os carros dessa categoria chegam a atingir a velocidade de 250 km por hora. Observe alguns circuitos onde foram realizadas corridas da Stock Car em 2018 e a quantidade de voltas de cada uma delas. Olha só, na etapa 2, o Autódromo Internacional de Curitiba, e a quantidade de voltas 30, medida da distância de cada volta 3,695 km. A etapa 3, no Autódromo Internacional do Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, quantidade de voltas 41, medida da distância de cada volta 2,278 km. E na etapa 4, no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina, Paraná, quantidade de voltas 33, medida da distância de cada volta 3,055 km, tá? Então, o que está pedindo pra gente? Em qual dos circuitos a medida da distância percorrida em cada volta é maior? E qual é menor? Maior Curitiba e menor Velopark, ok? E utilizando uma calculadora, determine quantos quilômetros um carro da Stock Car que completou a corrida percorreu em cada circuito. É só você fazer a multiplicação, né, gente? 30 vezes 13,695, 41 vezes 2,278 e 33 vezes 3,055. As respostas estão aqui para vocês. Curitiba, 110,85 km. Velopark, 93,398 km. Ayrton Senna, 100,815 km. Número 49. Resolva as expressões. Gente, independente se são números decimais, se são frações, se são números naturais, no 7º ano vocês vão também aprender o conjunto dos números inteiros, que abrange os números negativos e os positivos, tá? E o zero. Então, independente do conjunto que a gente esteja operando, a ordem de resolução de uma expressão é sempre a mesma. Então, sempre parênteses, colchete e chaves. Dentro do parênteses, sempre radiciação ou potenciação, multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Então, aqui você tem que fazer 9 vezes 2,5 primeiro e a resposta somar com 2,86. O que você precisa ficar atento nesse tipo de questão? Porque na multiplicação você multiplica normal, né? E no final você conta as casas decimais e a resposta tem aquela... Aqui não tem nenhuma casa decimal, aqui tem uma, então a resposta vai ser uma casa decimal. Só que com uma casa decimal, na verdade. Só que na adição já não é assim, é vírgula debaixo de vírgula. Então só isso que você precisa ficar atento, tá? Então a resposta da letra A, 25,36. Na letra B, você precisou fazer essa multiplicação aqui primeiro e depois pegar 68,9 e subtrair pelo resultado dessa multiplicação. Resposta 7,75. E na letra C, você precisou fazer primeiro o parênteses. Ana Paula, mas tem uma multiplicação primeiro. Mas vocês lembram da ordem? A gente começa pelo parênteses. Faça essa subtração primeiro, tá? Com vírgula debaixo de vírgula e o resultado multiplica por 9. E na letra D, você faz essa adição aqui primeiro e o resultado multiplica por 3. E aqui estão as respostas. Eu espero que vocês, né, tenham acertado. Já tem um tempo que eu dei essa atividade. Eu espero que seja tudo correto no caderno. Número 50. Em um supermercado, Daniele comprou 5 caixinhas de leite e 8 sabonetes, conforme os preços indicados. Caixinha de leite R$ 13,99 e sabonete R$ 2,49. Sem realizar cálculo por escrito, faça uma estimativa do total gasto por Daniele nessa compra. Com R$ 40 é possível pagar essa compra? Vamos pensar. 5 caixinhas de leite vai ser mais ou menos 5 vezes 4, R$ 20. 8 sabonetes, mais ou menos R$ 2,50 cada um, não é mesmo? Vamos pensar. Então, 2 sabonetes, R$ 5, né? 4 sabonetes, R$ 10. 8 sabonetes, R$ 20, não é verdade, gente? Se a gente for pensar dessa forma, não é verdade? Com 20 aqui, mais 20 aqui, R$ 40. Eu consigo, então, comprar assim. Então, pela estimativa por alto, eu já vi que eu consigo comprar. E sabendo que Daniele pagou o supermercado com uma cédula de R$ 50, copie a expressão numérica correspondente ao troco que ela recebeu. Em seguida, resolva a expressão que você copiou. É a expressão número 3. Por quê, gente? Olha só. Ela comprou 5 vezes R$ 3,99 mais 8 vezes R$ 2,49. E o que ela comprou, né? Esse resultado aqui, ela pegou R$ 50 e subtraiu pelo resultado da compra dela. Certíssimo.
E o troco dela precisou ser de R$10,13, tá bom? Número 51. Nos itens a seguir, arredonde o fator decimal à unidade mais próxima e realize o cálculo aproximado, tá? Então, assim, isso aqui você precisou arredondar, fez o cálculo aproximado e depois efetuou o cálculo exato, aí você vai comparar o resultado. O aproximado 205, o exato 196,8. O aproximado 176 e o resultado correto, né? Exato 169,4. O aproximado 36, o cálculo exato 37,4. O aproximado 63, o exato 64,62. Número 52, efetue os cálculos. Gente, eu estou só mostrando as respostas porque nós já fizemos bastante multiplicação de decimal. Já expliquei bastante para vocês como que nós fazemos isso. Então, 8,5 vezes 4,6, 39,1. 0,3 vezes 1,87, 0,561. 1,86 vezes 20,1, 37,386. E 5,6 vezes 6,205, 34,748. 53. Marta foi à feira e comprou as quantidades dos produtos indicados na balança. Olha só, 3,750 quilos de arroz, tá? E o preço por quilo, R$3,20. 2,450 quilos de feijão e o preço por quilo, R$5,00. E 3,050 quilos de tomate e o preço por quilo, R$4,80. Utilize uma calculadora para efetuar os cálculos e responda. Como é calculadora, eu vou deixar só a resposta para vocês, como a gente já combinou. Quantos reais Marta pagou pela compra de cada um desses produtos? Olha, o arroz, R$12,00, o feijão, R$12,25 e o tomate, R$14,64. Você fez só a multiplicação, não é mesmo? E qual foi a quantia total que Marta gastou? Você somando essas três quantias aqui, resposta R$38,89. Número 54. Observe as despesas que Marcelo teve com transporte em uma viagem. Despesa, combustível, pedágio. A quantidade de combustível, né, gente? 24,3 litros. Pedágio, ele passou por 2 pedágios. E o preço unitário, 4,80 por litro. E o pedágio, cada pedágio, 9,58. Elabore duas questões relacionadas à multiplicação referente à situação representada. Aqui você pode falar quanto que ele tinha, quanto que ele ficou, tá? Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Espero que vocês tenham feito e tenham deixado registrado no caderno. 55. Determine o produto de 237 vezes 58. Em seguida, sem realizar cálculos por escrito, obtenha o resultado de cada item. Vocês lembram como eu falei com vocês naquela outra questão? Então, vocês precisam só fazer o resultado. E olha aqui, o resultado está aqui, ó, 13.746. E depois, o que você tem que fazer? O 58 aqui andou só uma casa, então a resposta só anda uma casa. Viu como é facinho? Aqui o que mudou, o 237 virou 23,7. Se andou só uma casa, a resposta também vai dar só uma casa decimal. Aqui, o 237 virou 2,37, andou duas casas. Então, a resposta vai andar duas casas também. Acompanha o cursor que fica tranquilo. E no final, andou 3 casas aqui, não é verdade? Esse andou 3 casas e esse andou 2 casas. Quanto que é 3 mais 2, gente? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca uma vírgula antes. Porque nessa letra D aqui, tanto esse primeiro número quanto o segundo andou as casas decimais. Então, a gente soma as casas decimais que eles andaram e colocamos na resposta. Muito tranquilo. 56. Ao calcular 4 vezes 5,72 vezes 2,5, Mariana associou inicialmente alguns fatores de tal maneira que o resultado obtido fosse um número natural, tá? Agora resolva os cálculos. Gente, esse tipo de questão também de estratégia, porque ela primeiro fez como? 4 vezes 2,5, ela viu que dá um número natural, 10. Depois 10 vezes 5,72, ficou mais fácil ela fazer, porque ela só andou a casa decimal aqui, ó, só andou uma casa decimal para cá. Então, dessa forma, vocês fazendo essa associação também, aqui ficou as respostas para vocês. Essa multiplicação, acho que a gente já focou bastante, né? E aqui também, olha, outra estratégia. Para calcular mentalmente o valor aproximado de 6,27 vezes 4,71, Tiago arredondou cada fator à unidade mais próxima e em seguida realizou o cálculo. Olha só, 6,27 ela arredondou para 6 e 4,71 ele arredondou para 5. 6 vezes 5, 30.
Então, calcule mentalmente o resultado aproximado em cada item abaixo e, em seguida, com uma calculadora, realize o cálculo exato e compare os resultados. Então, você precisava arredondar aqui para ver mais ou menos o aproximado e depois, utilizando a calculadora, o cálculo exato. Aqui eu deixei a resposta para vocês também. Nós vamos agora... Ana Paula, por que você não fez cálculo por cálculo conosco? Porque eu mostrei para vocês como vocês chegam na resposta e multiplicação de número decimal nós já focamos bastante. Inclusive, ano passado, né, gente? No 5º ano também nós aprendemos esse conteúdo. Então, passamos por ele agora no 6º ano, relembramos. Eu acho que ficou bem tranquilo também para vocês, né? Já foi até abordado na avaliação. Nós vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é a divisão de um número natural por outro número natural com quociente decimal. Então, prestem bastante atenção, porque isso sim é uma coisa mais nova para vocês no 6º ano. Está lá na página 235, tá? Então, aqui eu não vou fazer a leitura com vocês, eu peço até que vocês façam a leitura em casa, eu vou focar na divisão para vocês verem como que a gente faz. Olha aqui, ó. Sabendo que todos os ingressos tiveram o mesmo preço e que no total ela pagou, né, teve toda uma história aqui. R$92, quantos reais custou cada ingresso? Olha só, seria o quê? Para responder essa pergunta, precisamos calcular 92 dividido por 8. Vocês vão fazer a leitura e vão ver qual que é o problema. Mas olha a divisão aqui, 92 dividido por 8. Como que nós fazemos? Presta atenção aqui, ó, no cursor comigo. 9 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8, e sobra 1. Desço o próximo número, 12. 12 dividido por 8 dá quanto? 1. 1 vezes 8, 8, e sobra 4. Então, prestem atenção, gente. Se sobrou esse 4 aqui... Desculpa, gente, pela tosse. Se sobrou esse 4 aqui, agora eu não consigo 4 dividido por 8. Vocês concordam comigo? Então, eu posso colocar um 0 aqui, desde que eu coloque uma vírgula aqui no meu quociente. Então, ficou o quê? 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Então, a resposta de 9,2 dividido por 8 dá 11,5, ou seja, 11,50. Vocês perceberam que quando aqui o resto ficou 4 e eu não consegui fazer a divisão, eu acrescentei um 0 aqui? Eu posso fazer isso desde que eu coloque uma vírgula aqui no meu quociente. Viram como não é difícil, é bem tranquilo? Olha aqui um outro exemplo aqui, olha. A divisão 1 por 3, olha só. 1 dividido por 3, presta atenção aqui. Eu consigo dividir 1 por 3? Não. Então, eu vou colocar um 0 aqui, desde que eu coloque um 0, aqui na minha resposta. Agora sim, 10 dividido por 3 dá 3. Deixa eu passar o slide aqui, aí nós vamos conseguir ver aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9 e sobra 1. Eu coloco um outro 0 aqui e faço 10 dividido por 3. Como eu já coloquei a vírgula, eu não preciso colocar de novo. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Coloco mais um 0. 10 dividido por 3. Vocês estão percebendo que a conta o cálculo vai continuando, ele não tem fim? Isso aqui nós chamamos de dízima periódica. Olha só. Se continuarmos essa divisão, nunca obteremos um resto igual a 0. Nessa aqui, vocês perceberam que a gente obteve o resto igual a 0 nessa primeira? Nessa aqui, a gente não obteve. Então, o algarismo 3 ele vai se repetir infinitamente no quociente. Assim dizemos que 0,333 a gente representa com essa reticências, é uma dízima periódica, que também pode ser indicada por 0,3. O número que repete não é o 3, a gente coloca um tracinho em cima dele. O algarismo que se repete é chamado de período. Existem dízimas periódicas cujo período é formado por 2 ou mais algarismos. Por exemplo, estamos começando a divisão agora de decimais. Vocês vão perceber que alguns ficam assim a resposta. 1,405, 405, 405, 4... Entendeu? Então, o período, o número que repete é o 405. Não necessariamente o período aqui ele é só de um número, tá? Então, o que é dízima periódica? É quando eu faço uma divisão e a resposta ela vai repetindo. Eu nunca consigo encontrar um resto, não é verdade? Igual a 0. A resposta ela vai repetindo infinitamente. E esse número que repete aqui depois da vírgula, nós chamamos ele de período. E agora vamos falar de um outro tipo de divisão também, que seria o quê? Divisão de um número decimal por um número natural. Por exemplo aqui, olha, 450,96 dividido por 6.
O que eu quero que vocês entendam? Quando eu tiver aqui algum número com vírgula, como assim? Algum número decimal com vírgula, eu preciso tirar essa minha vírgula para eu fazer a divisão. Prestem atenção, é a nossa primeira aula sobre isso, eu vou falar mais sobre isso com vocês, vou fazer uma aula até mesmo no quadro para ficar mais tranquilo o entendimento. Mas eu preciso eliminar a vírgula. Olha aqui, ó, 450,96, para eu eliminar essa vírgula, eu não tenho que andar duas casas decimais aqui, olha só, eu tenho que andar duas casas decimais para a vírgula chegar até... Ai, desculpa. Para a vírgula chegar até esse 6 aqui, não é verdade? Eu posso fazer isso? Eu posso excluir essa vírgula andando duas casas decimais? Posso, desde que eu ande duas casas decimais nesse meu número aqui também, porque esse aqui não é o dividendo, esse aqui não é o divisor. Eu posso excluir a vírgula ou do dividendo ou do divisor, não tem problema. Mas se eu andar uma casa aqui para excluir a vírgula, eu tenho que andar uma casa aqui. Se eu andar uma aqui, eu tenho que andar igualmente. É como se eles estivessem com... Sabe aquela brincadeira que a gente junta os pés? Que tem que andar todo mundo junto? Então, tem que andar junto. Aqui, para a vírgula chegar até aqui e virar 45.096, eu não vou precisar andar duas casas? Aqui também eu vou precisar andar duas casas. Mas, Ana Paula, o 6 não tem como, não tem vírgula aqui. Então, quando não tem, eu acrescento com 0. Então, se aqui foi 2, eu acrescento 2 zeros aqui. Então, o cálculo que eu vou precisar fazer é o quê? 45.096 dividido por 600. Viram como que não é difícil? Aí, como que eu faço aqui, olha? Fazendo a divisão normal, vocês vão ver que a resposta deu 75,16. Eu vou pedir para que vocês façam esse cálculo no caderno de vocês e eu também vou voltar na próxima videoaula fazendo ele novamente com vocês, viu, gente? Nossa, Ana Paula, eu fiquei um pouco com dúvida ainda. Não, divisão de decimais não é... Assim, é tranquilo depois que você aprende. Prestem só atenção nessas dicas que eu passei. Eu vou deixar uma atividade, mas fiquem tranquilos que na próxima videoaula eu volto fazendo essas atividades com vocês e vocês vão ver que não tem segredo, tá bom? São essas atividades aqui, ó. Página 236 até a 239. Façam com atenção e eu já volto na próxima videoaula fazendo a correção, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.